Vamos lá, petição aqui da Justiça. Vamos entender direitinho o que está nessa decisão para a gente não perder nada. Petição 14129, decisão. Trata-se da petição instaurada a partir da representação da Polícia Federal pela decretação de diversas medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro, o ofício 2817463, em face de sua participação nos mesmos delitos de Eduardo Nantes Bolsonaro, ou seja, pelos crimes de coação no curso de processo. Opa. Só um minutinho, gente. Coação no curso de processo, artigo 344 do Código Penal. Obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Procuradoria-Geral da República foi devidamente intimada sobre a representação da Polícia Federal e se manifestou pela imposição de diversas medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro, em decisão de 17 de julho de 2025, nos autos da petição 14.129, determinei a imposição das seguintes medidas em relação a Jair Messias Bolsonaro: proibição de ausentar-se da comarca com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 19 horas até as 6 horas de segunda a sexta, feiras e integral nos finais de semana, feriados e dias de folga, proibição de aproximação e acesso a locais, sedes das embaixadas e consulados de países estrangeiros, proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus e investigados, nas ações penais 2668 e a ação penal 2693, a 2694, 2695, inquérito 4995, petição 12100, inclusive por intermédio de terceiros. Proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada entre os dias 18 de julho e 21 de julho, referendou a decisão proferida em 17 de julho, que decretou as medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro. Em decisão de 21 de julho de 2025, consignei que a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou vinculações de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em quaisquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena imediata de revogação da decretação de prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Na mesma data, foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro, proferindo discurso, exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais, razão pela qual determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos para, no prazo de 24 horas, prestassem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata de prisão do réu, nos artigos 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Em 22 de julho de 2025, nos autos da ação penal 2668, os advogados de Jair Messias Bolsonaro apresentaram esclarecimentos e opuseram embargos de declaração. Em decisão de 24 de setembro de 2025, mantive as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição ou concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Pelos mesmos fundamentos, rejeitei os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro. Em 3 de agosto de 2025, a imprensa noticiou a participação de Jair Messias Bolsonaro por meio do uso de suas redes sociais nos atos realizados por seus apoiadores, em que foram utilizadas as bandeiras dos Estados Unidos da América com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o Supremo Tribunal Federal. Em decisão de 4 de agosto de 2025, em face ao reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decretei prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, CPF está na tela, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida dos seguintes medidas cautelares: proibição de visitas, salvo dos seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este Supremo Tribunal Federal. Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte, nesta decisão ou a partir dos requerimentos formulados nos autos, ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, mantive as seguintes medidas cautelares impostas na decisão proferida em 17 de julho de 2025, proibição de manter contato com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus investigados das ações penais 2668
e ação penal 2693, 2694, 2695, inquérito 4995, petição 12.100, incluindo por intermédio de terceiros que desde já estão proibidos de realização de qualquer visita ao réu. Proibição de utilização das redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Beijo, Neide, bom dia. Ressaltei ainda que o descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata de prisão preventiva, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Considerando a sua utilização para fins ilícitos e o descumprimento das medidas cautelares impostas, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal, determinei a busca e apreensão de quaisquer celulares em posse de Jair Messias Bolsonaro. A primeira turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou totalmente procedente na ação 2668 para condenar o réu Jair Messias Bolsonaro, por maioria, aos crimes dos artigos 359L, 359M, 163, parágrafo único, 1º, 3º e 4º, todos os códigos do Código Penal, artigo 2º, caput 2º, 3º e 4º, segundo da Lei 12.850, na forma do artigo 29, caput 69, vencido o ministro Luiz Fux, e fixar a pena de 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção em regime inicial fechado. Neire, beijão, obrigado por ter batido aqui a nossa metinha de membros. Estamos na tranquilidade nos membros. Quem puder ajudar nos superchats ou no Pix, estamos fazendo uma live extra hoje, tá, gente? Eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz. Eu tô feliz pra cacete. Eu tô puto que eu acordei às 6 e eu voltei a dormir. Porque hoje é sábado, né, gente? Assim, mas eu devia ter ficado acordado. Tô puto por causa disso. Podia ter aberto muito mais cedo essa live. Mas tranquilo, acontecem, imprevistos são comuns, assim, mesmo assim a gente está ao vivo aqui na pinta da notícia, além da decisão com vocês, e é isso aí, vamos lá para a gente poder seguir fazendo bem o nosso trabalho. Vamos lá, meus queridos e queridas, para a gente poder fazer o que a gente segue. Deixa eu pegar aqui um negócio só rapidex. Só um segundo, gente. Já vou compartilhar a tela de novo. Deixa eu pegar aqui só para a gente poder seguir aqui, fazer isso. Só um minutinho, gente. Vamos lá, voltar aqui para a decisão. Eu descompartilhei aqui, agora vamos lá. Fixar pena de 27 anos, aí tem as descrições aqui das penas. Condenar também pena pecuniária, 2 anos e 6 meses de detenção em regime inicial fechado. Condenar também a pena pecuniária de 124 dias multa, que poderão ser calculados à razão de 2 salários mínimos, vigente à época do fato, devidamente corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal, nos termos do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, não votou na dosimetria o ministro Luiz Fux. Os réus também foram condenados ao pagamento de valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de 30 milhões de reais, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo que alude o artigo 3º da Lei 7347, com correção monetária a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado desses acórdão, excluído desta condenação o réu Mauro César Barbosa Cid por não constar no acordo de colaboração premiada. A primeira turma resolveu ainda decretar por maioria a perda do mandato eletivo do réu Alexandre Ramagem Rodrigues, nos termos do artigo 55, terceiro, parágrafo 3º da Constituição Federal, que deverá ser declarada pela mesa da Câmara dos Deputados, e determinar que o presidente da Câmara dos Deputados seja oficiado para fins do artigo 55, terceiro, da Constituição Federal, nos termos do voto do relator ministro Alexandre de Moraes, vencido o ministro Luiz Fux. Decretar por maioria a perda dos cargos de delegados federais dos réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Anderson Gustavo Torres, nos termos do artigo 93, primeiro,
do Código Penal em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes da função pública, oficiando-se ao diretor-geral da Polícia Federal para adoção de medidas providenciais cabíveis, nos termos do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, vencido o ministro Luiz Fux. Determinar que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 135 para fins de inelegibilidade dos réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, pelo prazo de 8 anos a partir da publicação dessa decisão colegiada. Por fim, a primeira turma determinou, após trânsito de julgado, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados, espeçam-se guias de execução definitiva, oficie-se o presidente da Câmara dos Deputados para fins do artigo 55, 3º e 3º da Constituição Federal, oficie-se o Procurador-Geral do Ministério Público Militar e a presidência do Superior Tribunal Militar para, nos termos do artigo 143 da Constituição Federal, decidir sobre a perda de posto e patente dos réus Augusto Heleno Ribeiro Pereira, isso aqui é muito importante, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto e Almir Garnier, em razão do quantum da pena, a quantidade de anos. O citado artigo não se aplica ao réu Mauro César Barbosa Cid, oficiem-se em relação aos réus Jair Messias Bolsonaro, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, comandante do Exército, em relação ao réu Almir Garnier, o comandante da Marinha, para conhecimento das providências do item anterior. Nos termos do artigo 15, 3º da Constituição Federal, os réus estão suspensos dos seus direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, condenando os réus ao pagamento de custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O acórdão condenatório foi publicado no dia 22 de outubro de 2025. Em 27 de outubro de 2025, o réu Jair Messias Bolsonaro opôs embargos de declaração, alegando omissões e contradições no acórdão condenatório. Em sessão virtual realizada entre 7 de setembro e 14 de setembro, a primeira turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios. Setembro, aqui é outubro e aqui é novembro, tá, gente? 7 de novembro, 14 de novembro, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo réu Jair Messias Bolsonaro. Na ação penal 2668. E ali, quando estava julho, gente, que eu li julho. Não, julho tá certo. Setembro é 9. Rejeitou os embargos declaratórios do réu Jair Messias Bolsonaro. Em 21 de novembro de 2025, a autoridade policial representou pela reapreciação dos fundamentos da medida cautelar, anteriormente pleiteada por essa petição, para que a prisão domiciliar atualmente deferida seja substituída, hoje. Aliás, hoje não, ontem. A autoridade representou pela reapreciação dos fundamentos que a prisão domiciliar atualmente deferida seja substituída pelo recolhimento cautelar imediato na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, local seguro e controlado nos poucos dias que restam até o trânsito em julgado e a decisão final quanto ao cumprimento de pena na ação penal 2668, de maneira a se preservar a ordem pública e a segurança de todos os envolvidos. Intimada a Procuradoria-Geral da República, apresentação, manifestação, relatório decido. O que o Judiciário decide? Que o réu Jair Messias Bolsonaro foi condenado pela primeira turma desta Suprema Corte nos autos da ação penal, a pena total de 27 anos e 3 meses de regime inicial fechado, em razão da iminência do trânsito em julgado do acórdão condenatório, inclusive com a rejeição unânime de embargos de declaração opostos pela defesa do réu, verifica-se a adoção de estratégia para possibilitar a sua fuga do distrito da culpa e para se furtar a aplicação da lei penal, conforme informa a autoridade policial. Dos fatos novos, na presente data, esta diretoria da inteligência policial identificou acontecimentos com potencial de prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais decorrentes do trânsito em julgado da ação penal 2668, que possam vir a ser determinantes pelo Supremo Tribunal Federal. A informação da Polícia Judiciária identificou que teria sido convocado para o dia 22 de novembro de 2025 uma vigília em prol de Jair Messias Bolsonaro nas proximidades da residência deste, na cidade de Brasília. Conforme o descrito no fim da tarde desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, convidando para uma vigília pela saúde de Jair Bolsonaro pela liberdade do Brasil, a ser realizada no dia 22 de
novembro, às 19 horas, seria hoje, próximo ao condomínio em que Jair Bolsonaro reside, a postagem possui o seguinte conteúdo: vamos invocar o Senhor dos Exércitos, a oração é a verdadeira armadura do cristão, é por meio dela que podemos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Eu tenho um convite especial para você, assista o vídeo até o final. Vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil, sábado 22 de novembro às 19 horas no Balão do Jardim Botânico, na altura do Condomínio Solar Brasília 2. A postagem é ainda acompanhada de um vídeo por meio do qual Flávio Bolsonaro incita os adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro a se deslocarem até as proximidades da residência do condenado. Deixa eu mostrar esse vídeo, que isso aqui é um absurdo completo, né, gente? Flávio Bolsonaro, eu já vou voltar a ler a decisão inteira. Obrigado, Xanda, vamos lá, gente, todo mundo contribuindo aqui, ajudando pelo nosso trabalho, meus caros. Tá aqui, ó. Cara, o Flávio é a pessoa mais burra do mundo. Parabéns, hein? Parabéns aí ao Flávio Bolsonaro. Que gênio. Que gênio. A minha tela vai ficar meio maluca, tá, gente? Mas é por uma boa razão. Vamos pegar aqui só. Só fazer uma coisa aqui. Vamos lá, queridos. Bora. Tudo do celular aí no sofá da sua casa. Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. O justo se multiplica, seu pai não está na cadeia. Seu pai está na cadeia. Esse é o justo que se multiplica. Vamos chamar aqui uma convidada super especial. Tá todo mundo acordado, meio torto hoje, mas Lincoln, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia! Olha, gente, eu tava... Tá sem make. Entrei e falei, nem passei batom, nada. Falei, vamos assim. Gente, que loucura isso. Na verdade, eu já acordei recebendo coisa, né, no celular. Teu celular deve estar estourando aí também, né, Pedro? Tá um inferno aqui. Você até falou de outra live aqui. Não, eu já fui lá, já voltei, já rolou, já tudo. Vou ficar aqui até mais tarde. E aí o pessoal falando, né, impressionante como cada filho dele arruma um problema, né? Então, foi resolver fazer uma vigília, e aí... O que foi fazer vigília? O pai dele vai ser preso, velho! Que mané vigília! Essa é a nossa esperança, né, Lindiane? Eles são perversos, mas são burros pra caralho, né? Puta merda, cara. É a nossa sorte. É a nossa sorte, Pedro. Nossa, é muito burrice, cara. Uma conta de 6 milhões de seguidores. Como é que ele achou que não ia dar problema? Claro que ia dar problema. É claro que ia dar problema, Lindiane. E eu lembro que ontem, à noite, eu ainda trouxe aqui, eu falei,
Flávio Bolsonaro pedindo oração, né? E já tava mó palhaçada essa semana, o Hélio Negrão tava lá também. E aí já o pessoal tava começando, estavam com medo, né, Pedro? Uhum. Eles já estavam ligados que alguma coisa ia acontecer. Já. Só não. que Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar meio esperto. Eu acredito realmente que, de uma certa forma, eles queriam isso, né? Ali a Sérgia Marcondes quer entrar aqui com a gente. Deixa eu mandar o link para ela também. Opa! Ali é Hoje vai maravilhosa! Hoje é festa. Hoje vai entrar todo mundo aqui para participar conosco. Eu tava lendo a decisão, assim, a decisão tá impecável. Não sei se você leu a petição, Lindy. Tá tudo certo. Não consegui ler nada ainda. Eu só liguei o Globo News, assim. Gente, nossa, eu tava num sono. A gente que trabalha à noite, né? Às vezes a gente precisa dar uma dormidinha a mais no final do semana. Não, e cara, eu fiquei muito puto, porque assim, eu tô até acordando mais cedo, inclusive no final de semana. Eu acordei às 6 hoje. Eu devia ter ficado acordado. Aí eu dei aquele negócio assim, eu dormi mais um pouco, né? Puta. Aí o meu zap virou a zona. Meu celular tá no não perturbe. Tem 500 ligações aqui, obviamente eu não ouvi nada. Não, o meu ele tá no silencioso desde que veio. Eu não sei o toque do meu celular, Pedro. Importante, saúde mental, né? Nós somos jornalistas. Imagina se a gente deixar a notificação, não tem como. Não dá, eu fico louca. Tinha pra ficar maluco. mensagens a hora que eu abri agora, tipo, meu WhatsApp tá surreal. Não, tá um negócio maluco. E olha só, deixa eu ver se está perto do final da leitura aqui. Não, ainda falta coisa. Depois eu vou voltar a ler. Eu não vou voltar agora não, porque o negócio é grande, mas a gente vai ler na íntegra a decisão, tá, gente? A Célia Silva mandou: Flávio convocando as pessoas pra rua, sendo que ele e os irmãos covardes não estiveram nos quartéis nem no dia 8. É isso, mas eles funcionam no pedal da covardia mesmo. O lance deles é a covardia, é a coisa pequena, né? Não dá nem pra falar, né, Lindy? Acho que é isso, cara. Eles não assumem os próprios BOs, cara. E é nessa que eles se ferram também, porque o Alexandre está no pé deles. Agora, foi um grande erro do judiciário e da Polícia Federal, o ramagem lá fora, né? Não. Isso aí foi uma cagada. Você viu o que você falou, eu falei. Ontem eu comecei aqui, eu gritava. Eu falava assim, gente, não é possível, não é possível. Depois de Carla Zambelli tá na Itália, depois de tudo que aconteceu, todos esses caras nos Estados Unidos, não só Eduardo Bolsonaro, mas Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, a galera lá chincalhando com a nossa cara, eles deixam um ramagem. E assim, por tentativa de golpe de Estado, né? Foi um processo que todo mundo acompanhou, Pedro Lombardi. Isso precisa ser apurado com extrema urgência. Não dá, precisa saber o que foi que aconteceu. Vem falar, não, nossa, como será? Foi para o Roraima, mas agora precisa desenrolar ainda mais, né? Então, aqui algumas elucubrações, dizendo por onde ele foi, por onde ele acabou indo para os Estados Unidos, mas o cara foi em setembro. É impressionante. Não, 11 de setembro ele estava lá. 11 de setembro ele estava lá, ele estava saindo condenado, porque ele sabia que ele seria condenado. Saiu a sentença, ele estava lá no negócio lá, gente. Ele estava lá. O Marcos Rodas falou, né, o Xandão é homeopata, sim, total. Homeopata no talo, assim. O Alexandre de Moraes está de parabéns. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, além das piadinhas. Hoje é dia de comemoração e a comemoração custa caro. O canal tá enfrentando várias dificuldades. Vamos lá, todo mundo ajudando aqui. Já fechamos os membros. Mas vamos caprichar nos superchats aqui. Eu vou ficar até mais tarde. Não sei você, estou aqui com disposição. A Lindy, não sei, acredito que ela tenha compromissos. Mas fica à vontade. Olha, eu posso ficar aqui no staff aqui com você. Pode. Tá bom. Vai tocando pau aí, põe a decisão. Vamos lá. Agora, né, gente? Eu caí da cama, tô tomando café junto com vocês hoje. Eu nem café peguei ainda. Eu acho que depois eu vou ver se eu acho algum vídeo, alguma coisa. Se você quiser fazer um comentário pra você segurar, só pra pegar alguma coisa pra beber, que eu não peguei nada. Não, eu literalmente liguei o computador e abri.
Você colocou a decisão na íntegra, que você falou que... Eu coloquei... Deixa eu terminar de ler, vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Depois eu paro de onde você tá. Não, pode... Vamos ler juntos aqui. Tá bom. E aí depois eu pego minhas comidinhas. Deixa eu pegar aqui só. Tá aqui, vamos lá. Comidinhas não, acho que vou pegar um cappuccino só. E aí eu continuo aqui. Legal. Ele não está conseguindo pegar a guia da decisão. Deixa eu ver se eu fechar e abrir de novo. O StreamYard, gente, é complicado. Tem dias que não... É complexo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!